Veja bem, eu considerei a possibilidade. Porque, por exemplo, há a possibilidade, o que seria uma garantia se ocorresse. No sentido de que, se os argumentos, por exemplo, fossem expostos na questão trabalhista secular, sem que as pessoas entendessem que era a meu respeito, isso sim seria uma garantia. Não, não no sentido que as pessoas fariam isso, fazendo ou não fazendo. Mas na hipótese de que ocorresse o fato de não, o argumento, vamos dizer, não ficar claro que para a minha pessoa, não ficar claro para as pessoas, para mim ficaria, mas ficar claro, não ficar claro para as pessoas que o argumento seria a meu respeito, se isso desse certo, porque poderiam fazer isso e não dar certo, mas se eles fazem isso e dá certo, é uma garantia de que não haveria escândalo. Caso eventualmente isso fosse feito e desse certo. Então, se eventualmente desse certo, seria uma garantia de que não haveria escândalo no ministério, uma vez que, por exemplo, as pessoas não entenderiam. Então isso sim seria uma possibilidade, por exemplo, se desse certo, porque pode ser que não desse, mas se desse certo seria sim uma possibilidade em que, vamos dizer, as pessoas não se escandalizariam e, diferente da hipótese que eu tinha assumido antes, porque a hipótese que eu falei seria não, mesmo colocar as pessoas em risco, vamos dizer, é errado em si. No sentido de que, vamos dizer, as pessoas entenderiam qual a natureza dos argumentos e isso eventualmente causaria prejuízo ministerial. Se eventualmente houvesse, veja bem, a garantia de que as pessoas não se escandalizariam, não só pela prática, mas se realmente isso acabasse não ocorrendo, e houvesse, no caso, uma garantia prévia, como a de as pessoas não entenderem, né? Não pela mera tentativa, porque eles poderiam não citar o meu nome e mesmo assim entenderem. Mas o que eu estou tentando dizer é que, se eventualmente acontecesse de as pessoas não entenderem, e eu considero sim essa possibilidade, sim, o fato de eventualmente elas não se escandalizarem justificaria. A situação seria diferente da hipótese que eu levantei, porque na hipótese que eu levantei, o simples referir, no caso da a questão do trabalho secular, por si só já seria colocar em risco. Né? Mas aí que está, seria colocar em risco na eventualidade que as pessoas entendessem. Se eventualmente as pessoas não entendessem, e eventualmente não voltassem o argumento para mim, portanto não haveria sofrimento. Ué, se não há sofrimento, realmente não tem. O que eu estou dizendo é que, mesmo na hipótese de que, são situações diferentes, na hipótese de que as pessoas não sofressem com o argumento sobre a atividade secular, mas havia o risco de elas eventualmente sofrerem com isso, não, eu já não concordo. A questão é, se acontecer de as pessoas eventualmente, veja bem, se acontecer de as pessoas eventualmente não entenderem, aí o tema poderia ser referido, essa é a grande questão. Entre outras possibilidades, mas uma delas é essa. O que eu falei foi o seguinte, não, uma coisa, eu não concordo que eventualmente se fale sobre a questão ali para, vamos dizer, certamente as pessoas eventualmente se escandalizando com a questão do trabalho secular. Eu não concordo com isso. Então tire os argumentos para que eventualmente não haja nenhum risco de fazer isso. Então seja, vamos dizer, na hipótese em que isso certamente ocorreria, ou apenas na eventualidade disso ocorrer, claro que eu discordo, está colocando em risco o fato de as pessoas poderem entender a questão da atividade secular e se escandalizarem. Está colocando em risco. Mas, se houver a garantia de que eventualmente elas não entenderiam isso, né, nessa possibilidade, sim, aí eu não teria como eventualmente uma garantia de que realmente as pessoas não entendessem que os argumentos eventualmente eram a meu respeito e portanto não sofreriam com isso. Aí realmente o que eu estou falando, agora, o que eu aceitaria na eventualidade de que isso fosse uma certeza, de que as pessoas eventualmente não se escandalizariam. Não só a questão de a possibilidade de ele vai falar que há o risco de as pessoas entenderem, não, mas aí haverá sofrimento. O que eu estou falando é nessa hipótese, no risco de eventualmente as pessoas entenderem. Se houvesse, essa é a grande questão, se houver uma questão, uma possibilidade de que haja uma garantia de que as pessoas não entenderiam sobre a questão
da atividade secular, realmente não haveria lesão e também se poderia referir sobre o tema. E eventualmente nessa situação seria até algo aceitável. Então é só apenas esse complemento que eu faço no canal.